Eu já tentei tantas vezes gravar esse vídeo, mas eu não estou conseguindo. Tá sendo difícil eu expor aquilo que eu estou sentindo em relação a tudo isso que tem acontecido com os cristãos de hoje em dia, com a realidade da igreja, com toda essa pandemia que nós temos visto. Vamos lá. A realidade é que os cristãos dizem muito que querem que Jesus volte. Mas a nossa vida de oração, a nossa vida com Deus, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de amor pelas coisas do Senhor tem ficado cada vez mais fraca, cada vez mais longe. Sabe, a gente conhece um monte de músicas cristãs, a gente sabe os lançamentos da música gospel, a gente canta muito, a gente ama música. Só que na maioria das vezes a nossa boca tem falado e tem cantado de uma coisa que o nosso coração não está cheio. A gente diz que o evangelho precisa ser pregado, que as pessoas precisam conhecer Jesus, mas quando isso depende da nossa atitude, do nosso comprometimento, da nossa vontade, da nossa iniciativa, a gente não faz. Com toda essa pandemia, as igrejas fechadas, nós estamos tendo agora culto em casa e live o dia inteiro para assistir de várias pessoas. Mas o que tem acontecido na realidade é que muitas pessoas têm tratado isso como férias de Deus, como tirar férias da igreja. Sabe, pessoas que queriam se afastar da igreja, queriam deixar de se comprometer com as coisas de Deus, já estavam aborrecidas com as coisas e queriam faltar aos cultos, queriam estar longe, mas não tinham coragem, não tinham um pretexto, não tinham um motivo para fazer isso. E agora, com toda essa pandemia, existe motivo para ficar em casa, existe motivo para não se comprometer. Gente, isso é muito triste, mas a realidade é que tem muito cristão que está se apoiando nessa questão de pandemia para ficar cada vez mais em casa, cada vez mais descomprometido com as coisas de Deus, porque essa realmente era a sua vontade desde antes, mas não tinha motivo. Só que a realidade é que muita gente não deixa de ir no mercado se precisa de comida, a pessoa não deixa de ir na farmácia se precisa de remédio, a pessoa não deixa de ver as pessoas que ela ama por causa da pandemia. Mas para ir para a igreja, a pessoa não pode, porque não aguenta ficar de máscara mais de 1 hora. Nós ainda estamos na pandemia, mas eu realmente acreditei que depois que tudo isso passasse, a gente iria vivenciar um momento histórico de reavivamento, de reforma, de santificação, sabe? As pessoas trabalhando juntas, os irmãos se unindo em oração, pregando o evangelho juntas, se comprometendo com as coisas de Deus, se comprometendo com as coisas na igreja, fazendo a coisa acontecer, vestindo a camiseta realmente e levando adiante a obra de Deus para que Jesus volte logo. Mas não é isso que tem acontecido, e eu acredito, infelizmente, que não é isso que vai acontecer, porque infelizmente muitos cristãos já estão tão acostumados a ficar em casa que não faz a menor diferença mais o ter igreja ou não ter. Se é convidado algum pregador ou cantor famoso do meio gospel, a igreja enche, as pessoas vão, elas se sentem felizes, elas oram, elas cantam, é a coisa mais linda, parece assim um revivamento da vida. Mas lá no íntimo, lá no quarto, lá na sua comunhão pessoal, lá no celular, a pessoa não vive realmente o cristianismo como deveria. Aí você pode pensar, não, mas eu sou a igreja, Jesus disse que eu sou a igreja. Sim, você é. Só que a Bíblia também diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E a gente precisa ir ao templo, porque Jesus ia ao templo, os discípulos iam ao templo. A gente precisa dessa comunhão e Davi ficava feliz em ir à casa do Senhor. Ele ficava tão feliz que ele dizia que a vontade dele era morar para sempre na casa do Senhor e ele passar os dias da vida dele. E aí eu te pergunto, se nós somos tão fracos no pouco, como Deus pode nos confiar o muito? Será que esse exército está preparado realmente para viver tudo que vai viver daqui a pouco, as provas que nós vamos viver, as tentações, as dificuldades, as perseguições? Será que esse exército realmente está preparado para ver Jesus voltar? Será que esse exército que tem se preparado para realmente ir à batalha, ir para o campo de guerra, para buscar as pessoas que não conhecem a Jesus? Gente, nós estamos cada vez mais falando e falando e falando das coisas de Deus e ouvindo as coisas sobre Jesus o dia inteiro, lives e cultos e programações e música. Só que quanto mais coisas nós temos à nossa disposição para estarmos perto de Deus, mais longe dele nós estamos, mais o nosso coração está longe dele, mais mortos espiritualmente nós estamos. Nós falamos que estamos reavivados, nós falamos que precisamos de Deus, nós falamos que precisamos orar, mas nós não oramos. E infelizmente o diabo tem colocado um senso de superficialidade tão grande nos cristãos, um senso de descompromisso, um senso de deixa para depois, um senso de não, eu tenho muito tempo ainda. E a gente não está acordando para a realidade.
Os adolescentes e jovens estão cada vez mais enfadados e distantes, e os adultos também estão cada vez mais descomprometidos. Gente, a maior pandemia não é o coronavírus. A maior pandemia não são os vírus e as pragas que assolam esse mundo e castigam tanto as pessoas. A maior pandemia é a descrença. A maior pandemia é a falta de amor. A maior pandemia é esse exército de Deus, a qual Jesus tanto ama, a qual confiou um legado, um chamado e uma obra tão importante aqui nesse mundo, uma obra de salvação. Esse povo viver como se Cristo não existisse. Mas a boca fala que ama Ele. Mas as atitudes, os princípios, a essência, o coração, o dia a dia, a vida, as palavras, o pensamento, a mente, não tem demonstrado isso. Não espere se reavivar quando as pessoas ao seu redor estiverem reavivadas. Não espere tomar iniciativa de começar a orar de verdade quando alguém dizer para você que você precisa orar. Não, nós temos o Espírito Santo, Ele fala ao seu coração, Ele faz um chamado a você todos os dias. Cada vez que você acorda pela manhã é um recomeço, é uma chance de fazer tudo diferente. É mais uma vez Deus dizendo que Ele te ama, que você tem mais uma chance de fazer tudo diferente, para você mudar o seu dia, para você fazer a diferença na vida de alguém. Principalmente se comprometer com as coisas de Deus, entregar o seu coração de verdade a Ele, porque a gente não sabe quando será o nosso último dia aqui. Você que está me ouvindo, por favor, saia da zona de conforto, saia da superficialidade, saia do achismo, saia do descompromisso e viva realmente com intensidade aquilo que Deus confiou a você. Viva realmente com propósito. Deus poderia muito bem tirar essa responsabilidade de você e pedir para que um anjo fizesse esse trabalho. Mas Deus sabe que você precisa disso para se salvar. Você precisa disso para ter propósito na vida. Você precisa disso para trazer sentido à sua vida. Você precisa dele, você precisa dos irmãos, você precisa da igreja, você precisa estar com ele, buscar a ele, orar. Você precisa disso. Então, por favor, saia da superficialidade, tire as máscaras e realmente seja transparente diante de Deus e peça ajuda dele. E viva com propósito.